A paz de Cristo, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, nossa videoaula. Vamos continuar sobre o livro de Êxodo, onde nós tínhamos parado, onde que Moisés ele chegou até ali no monte, onde Deus falou com ele, tira a sandália dos seus pés, manda ele para o Egito, ele vai, a vara que estava na mão de Arão se transforma numa serpente. Nós vamos ver que o milagre em si ele não faz ninguém converter, como ele chamou os magos, porque esses poderes ocultos também faz algumas coisas, lógica do ocultismo, mas a vara de Arão ali, ele comeu as outras cobras, devorou as outras serpentes, mostrando a superioridade do poder de Deus sobre o poder do diabo e de qualquer outro tipo de poder carnal. Nós estamos vendo que Deus ele é superior, está mostrando. Nós vamos ver as pragas que Deus mandou, porque tudo aquilo eram lugares e coisas do qual os egípcios adoravam o Rio Nilo, adoravam o sol. Deus faz a água se tornar em sangue, faz as trevas tomar conta, adoravam as rãs como Deus, adoraram ali essas divindades como Osíris e tantas outras coisas, e Deus destrona tudo ali com as pragas, mostrando que ele é o verdadeiro Deus, que aquilo não passa de criaturas e ele é o Criador. Chama Israel, abre o mar vermelho, eles passam em terra seca, os egípcios vão atrás, o mar se fecha e matam todos eles ali. E o último, então, ídolo que era adorado, que Faraó era considerado também um deus, ele morre lá no mar. E Deus, então, elimina todos os ídolos do Egito e está mostrando, apontando agora que a salvação ela depende de Deus, ela dependeu de Deus, foi para a intenção de Deus. Deus quis salvar, Deus salvou, Deus leva esse povo está caminhando no deserto agora e eles comeram a Páscoa. Nós vamos ver o símbolo da Páscoa, que tudo na Bíblia ela aponta para Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero que você, então aí, que você que está com a sua Bíblia agora, quero que você abra sua Bíblia em João, no capítulo 5, versículo 39, e você vai lá examinar as Escrituras, porque vós cuidares ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você pode abrir sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24, e no versículo 27, você vai ver que Jesus também vai falar que a Bíblia está falando dele. Ainda em Lucas 24, no versículo 44, também Jesus vai usar até inclusive a expressão Moisés, referindo ao Pentateuco e de todas as escrituras, dos salmos, livros poéticos, de qual que todas as escrituras apontam para Jesus. Nós vemos a instituição da Páscoa, que eles comeram a Páscoa, eles imolaram o cordeiro, que era símbolo do cordeiro de Deus, Jesus que via ser morto, o sangue que foi passado nos umbrais das portas, onde que o anjo da morte não podia entrar. Nós também temos a marca hoje do sangue de Jesus, somos lavados e remidos pelo seu sangue. Eles comeram ali do cordeiro, nós temos de alimentar de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Nós temos de alimentar dele para fortalecermos, para adentrarmos. E a caminhada no deserto significa também, apontando tipologicamente, a caminhada da igreja rumo a Canaã celestial, que é a Nova Jerusalém. Então, as peregrinações. Então, nós vamos ver que eles estão caminhando no deserto, e agora no deserto não tem plantação, não tem comida, e Deus agora faz ver o maná do céu. Cai o maná do céu. O maná, o que é o maná? Ele é tipo de uma semente, de uma obra-prima, onde que eles iam cozer, eles iam cozinhar, eles iam amassar, iam fazer bolos, era uma obra-prima. Você não comia o maná puro, o maná tinha de ser ali preparado. Então, para que virasse pão, virasse ali os bolos e eles pudessem comer, tinha gosto ali aquele que tinha todos os nutrientes necessários para o corpo humano. Deus providenciou tudo, e esse maná é símbolo de Jesus, que ele fala que ele é o verdadeiro pão do céu. O maná eles comiam e tinham de voltar a comer de novo.
Mas Jesus não. Jesus, uma vez que nós o alimentamos dele, ele nos alimenta para a vida eterna. Ele nos alimenta, ele nos dá, quando nós tomamos da água, que é Cristo, nós tomamos da água para a vida eterna. Jesus fala isso para a mulher samaritana. Se você tomar dessa água, falando da nossa água, tornará a ter sede. E se referindo às coisas desse mundo, tudo que nos faz aqui não vai tornar a fazer, não tem uma expectativa eterna. Mas agora Jesus falou, se você tomar da água que eu lhe der, essa lhe fará uma fonte a saltar para a vida eterna. Então, esse é o primeiro questão. E lá no capítulo 15 de Êxodo, eles vão chegando em um lugar chamado Mara. E essa palavra Mara significa amargo, amargosa. As águas, tinha águas, mas as águas não podiam ser bebidas, as águas eram amargas, não matava a sede, as águas tinham um gosto horrível. Ali eles não podiam beber, está lá no capítulo 15, a partir do versículo 20, ali de Êxodo. E eles começam a reclamar e falar com Moisés, você trouxe nos desertos, nós estamos aqui padecendo, morrendo de fome, e começa até a murmurar. E Deus fala, olha para aquela madeira, para aquele lenho, aquela árvore. E Moisés olhou e falou, corta aquela árvore e joga na água. E ele corta então a árvore e jogou na água. E, consequentemente, a partir dele jogar aquela árvore na água, as águas se tornaram doces, se tornaram potáveis e matou a sede de toda a população, cerca de 3 milhões de pessoas, só homens eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças para eles era contado até os 19 anos de idade, que era a menor idade. Então, fora as mulheres e crianças, aproximadamente 3 milhões de pessoas agora receberam essa água. Receberam agora e ela se tornaram doces. Por quê? O que tinha nessa árvore que fez com que essas águas correntes todas se tornassem potáveis? A água não tinha suprimento nenhum. Obviamente ali foi o poder de Deus, mas como eu falei que tudo aponta para Cristo, tudo aponta para Jesus, a Bíblia inteira aponta para Jesus, nós vamos ver que aquela árvore, ela tipifica a cruz, que é o madeiro. E também a nossa vida sem Cristo era e é, quando nós deixarmos a Cristo, uma vida amarga, uma vida de sofrimento, uma vida do pecado. O pecado ele é amargo, o pecado não tem gosto, o pecado nos afunda, o pecado nos tira da presença de Deus, o pecado nos tira de tudo aquilo que nós amamos. O pecado nos leva nos lugares mais escuros, mais sombrios, e nos leva até a perdição eterna, longe, distanciados de Deus. Muitas vezes esse é o pecado. Então a cruz ali de Cristo é que veio e simboliza da cruz. Jesus lá na cruz fez o sacrifício perfeito e nos tirou do poder do pecado e vai nos tirar da presença do pecado quando ele voltar. Então isso aqui está apontando para a cruz. Essa madeira lá no capítulo 15 de Êxodo aponta ali, essa árvore aponta para o madeiro que é Cristo, para o madeiro que é a cruz de Cristo, onde ele fez o sacrifício perfeito. Por esse sacrifício, eu e você, nós somos salvos. E a partir daquele momento, também Deus começa a dar as diretrizes para Moisés. E a primeira diretriz que Deus dá é para que Moisés suba no monte e vai receber do próprio Deus agora o primeiro código, chamado Decálogo, ou seja, essa palavra decálogo, né, que vem, é um derivado de 10, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Então a escritura, provando que toda a escritura ela vem de Deus, ela é inspirada por Deus, ela parte do Espírito de Deus. Deus escreve os 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos é a lei moral de Deus. Deus vai mostrando a sua lei moral, Deus vai falar tudo aquilo que ele requer, como adorar, e a primeira dessa lei é adorar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento que tem lá, que nós não podemos ter outros deuses, e nós temos que ter um Deus. Esse povo estava saindo 400 anos de um panteão de deuses, e Deus agora mostrou para eles, jogou as pragas no Egito, abriu o Mar Vermelho, ou seja, Deus destruiu todos os ídolos do qual eles estavam sendo inseridos ali. Deus mostrou que ele é o único Deus, e agora está vindo com um código, está vindo com a lei. A partir daí também, Moisés, agora ele começa a escrever o Pentateuco.
recebendo então a revelação de Deus. Nós vamos ver em várias partes do Pentateuco, em Êxodo, em Levítico, em Números, que Moisés falava cara a cara com Deus, frente a face, e consequentemente nessa face a face Deus estava dando a revelação de como foi a criação, de como foi os seus antepassados, que foi 400 anos dele, como que ele ia conhecer isso? Foi a revelação de Deus. E alguns escritos que já existiam no começo, chamado, passando alguns livros que já existiam, do qual ele cita no próprio Pentateuco, o livro dos justos. É um dos livros que ele mesmo cita, porém era bem resumido, mas a grande maioria de tudo, a criação, como Deus fez, foi a revelação de Deus, ou foi a inspiração do Espírito Santo. Deus dá outra ordem também para que ele constrói agora o tabernáculo, o lugar da adoração, o lugar onde o povo prestar culto. O tabernáculo também é um símbolo, simboliza, é uma tipologia de Jesus. Jesus é o lugar onde nós devemos adorar a Deus. Jesus é nele, ele é o caminho. O tabernáculo tinha o caminho, tinha o pátio onde as pessoas entravam, os santos dos santos. Então ele tinha esses lugares, e ali é um símbolo de Jesus, é onde nós vamos adentrar. Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a porta. Jesus é ele que rasgou o véu quando ele fez o sacrifício de alto a baixo, nos deu acesso a Deus. Então o tabernáculo é uma tipologia de Jesus, tipifica Jesus, aonde nós chegamos para adorar a Deus. E o lugar onde se deve adorar a Deus em espírito e verdade é em Jesus. O que ele falou para a mulher samaritana, não é lá no templo, não é no monte, mas Deus está à procura dos que adorem em espírito e em verdade. O que Jesus quis dizer para ela? Que aonde se adora a Deus em espírito e verdade é nele, em Cristo. Se alguém está em Cristo, consequentemente ele adora a Deus em espírito e em verdade. Em espírito, naquilo que é essência de Deus, naquilo que Jesus falou lá em João 6, versículo 63. As palavras que eu vos falo são espírito e são vida. E verdade é aquilo que fala lá em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade. Então, eu adoro a Deus em espírito e em verdade em Jesus. Então o tabernáculo tipifica Jesus, o sacerdócio arônico também é um tipo de Jesus, o grande sumo sacerdócio. A diferença agora do sacerdócio arônico para o sacerdócio de Cristo, que o sacerdócio arônico é um sacerdócio temporal e o de Cristo é eterno. O sacerdócio arônico ele é imperfeito, mas o de Jesus ele é perfeito. O sacerdócio arônico, ele veio da tribo dos levitas, da tribo de Levi. O sacerdócio de Jesus, ele veio da tribo de Judá. O sacerdócio arônico, ele é terreno, pela instituição aqui, agora de outros sacerdotes, de próprio Moisés. O sacerdócio de Cristo veio para a ordem de Melquisedeque, onde vai aparecer na Bíblia que ele não tem parentes, não tem pai, não tem mãe. Nós não vamos ver, ou seja, está falando que veio de Deus, veio eterno, veio da parte de Deus. Então o sacerdócio perfeito, arônico, é um símbolo de Cristo. O próprio Moisés é um símbolo de Cristo, o libertador que nos tirou ali do mundo, nos tirou ali da influência da perseguição de Satanás, que é o símbolo de falar, ó, abriu-se o caminho para nós passarmos, para nós encontrarmos com Deus. Nós estamos nessa trajetória, então tudo aponta para Jesus. Uma das coisas que José pediu lá no livro de Gênesis é que quando o povo fosse sair do Egito, ele já falando, já profetizando que esse povo ia sair, e isso aconteceu 400 anos depois, é que os ossos deles fossem levados lá para a nova terra de Canaã, a terra onde Deus prometeu que manda leite e mel. Esse é um símbolo também, a tipologia da ressurreição dos mortos. Quando Jesus vier, ele vai buscar aqueles que estão vivos para levar, e os mortos vão ressuscitar primeiro e serão todos levados para a Nova Jerusalém. Então toda a Bíblia ela aponta para Jesus. Quero que você fique inteirado disso. Deus, então, lá em Êxodo, ele vai dando todas essas diretrizes para Moisés, para passar para o povo. Nós vamos ver que Moisés estava ali na sua grande demanda, legislando todo o povo. O seu sogro, ele vai levar agora a sua esposa e seus filhos, Zíporas, com seus filhos para Moisés. E ele chega e vê a demanda grandiosa de Moisés, e ele dá um conselho: olha, chama homens fiéis, homens de Deus, para ajudar a você nesse negócio.
mostrando para mim e para você que nós não podemos fazer a obra de Deus só. Nós não podemos fazer a obra de Deus assim somente, nós precisamos de ajuda. Deus vai levantar pessoas para nos auxiliar, para nos ajudar. Nós vamos entrar em conjunto nessa mesma harmonia, nesse povo, apontando a essa conjuntura da igreja que é um corpo. Paulo vai tirar o símbolo agora, lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12 também, lá de Romanos, que a igreja é um corpo. A igreja sendo corpo, e nesse corpo nós tem vários membros, e os membros, cada um tem sua função, mas todos são importantes, ao ponto que se um for ferido, todo o corpo sente. Se nós ferirmos o dedo mínimo, tão pequeno, muitas vezes dá febre, muitas vezes todo o corpo sente. Então nós vamos mostrando essa unidade. Deus já estava mostrando desde lá do Pentateuco essa revelação, mostrando que nós precisamos uns dos outros, e todos nós precisamos da unção, e do auxílio, da ajuda, da separação, ali do poder e do direcionamento de Deus. Tudo isso nós dependemos. Então o livro de Êxodo, ele traz todas essas riquezas para nós, de detalhes, para nós nos inserirmos aqui, nós lermos e nos identificar como Deus é maravilhoso, como a trajetória desse povo ali foi grande, as murmurações muitas vezes, quantas vezes nós murmuramos por coisas que sobrevêm na nossa vida, e Deus está mostrando que Ele é suficiente, Ele é o maioral, Ele é tudo que nós precisamos, com tudo que aquele povo precisava. Então a coluna, Deus manda uma coluna de nuvem para o sol escaldante, manda uma coluna de fogo para aquelas noites frias, e essas colunas também é um símbolo de Jesus. É um símbolo da proteção de Jesus. É Ele que nos protege das agruras dessa vida. É Ele que nos protege sobre todas as provações, sobre todos os sofrimentos que vêm na nossa vida. Ele é como essa nuvem de sombra que nos protege para que nós continuemos a caminhada. Mas nas noites mais sombrias, mais escuras que chegam na nossa vida, Ele é a luz que nos ilumina, Ele é o calor que nos aquece e nos dá, na verdadeira paz, o sono tranquilo para continuarmos a caminhada. Aponta para Cristo também. Então toda a Bíblia ela está apontando para Cristo, está apontando para o poder de Cristo, e nós devemos ficar atentos nisso. Então o livro de Êxodo, quando você estiver lendo, você vai ver Cristo nele. Cristo sendo por essas figuras, você vai estar se identificando, vai estar lendo e vai vendo a sua história, a sua trajetória como igreja, e a proteção de Deus em Cristo Jesus na nossa vida, em todos os momentos, seja momentos alegres, tristes, felizes, seja na celebração da vida ou no luto, Deus está presente. Deus está presente em todos os momentos. Ele é um Deus de todos os momentos. É um Deus de perto, também um Deus de longe, é um Deus que vai ali, que sempre está ao nosso auxílio, trazendo revelação, mostrando ali através de Moisés que Deus levanta homens ali para realmente ser pastores, pastores de almas, como Moisés foi, preparados por Deus, levantados por Deus, chamados e capacitados por Deus. Vai mostrar a necessidade desses códigos sendo elaborados, dessas leis sendo, Moisés sempre disseminando, lendo para o povo, ensinando esse povo agora que era escravo, agora que eles são livres em Deus, e esse povo agora vai a aprender a ler, vai a ler agora os códigos. Deus nos chama para isso, para nós olharmos para o código sagrado, a Bíblia Sagrada, e ver ele lá, na história da nossa vida, a trajetória dessa caminhada. Nós temos uma caminhada suprema, nós não podemos fazer nada aqui dessa terra supremo, a caminhada que nos está proposta. Por isso que Paulo fala, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Firmemente. Paulo tinha, se nós formos olhar humanamente, ele tinha todos os motivos de desistir. Mas ele teve todos os motivos e todo o motivo para continuar. E o seu motivo era o olhar em quem ele deveria estar fixado seus olhos. Não nas lutas, nas provações, nas tristezas, nem nas alegrias, nas vitórias, mas a verdadeira visão era Cristo. O seu verdadeiro alvo era Cristo. O seu verdadeiro alvo não era ser um desertor, um covarde, alguém que voltou, retrocedeu, mas alguém agora que ia avançar. E esquecer ainda das coisas que para trás ficam, sejam boas, sejam ruins, mas o nosso olhar principal é Cristo Jesus, e isso o livro de Êxodo está trazendo para nós olharmos.
Até o próximo vídeo aula para nós darmos continuidade.